Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o potencial do personagem O Incrível Hulk e por que a Marvel tornou ele incrível no decorrer dos anos e em seus tempos áureos nas histórias em quadrinhos. E eu vou aqui mostrar alguns feitos indescritíveis e força do Hulk cinza, quando ele passou a ser retomado na Marvel Comics. Na verdade, o retorno do Hulk cinza na Marvel Comics, que acabou sendo possível graças ao escritor Al Milgrom. O Al Milgrom possibilitou o retorno do Hulk cinza, a versão original do personagem na Marvel Comics, os quadrinhos na época, bem lá no final dos anos 80, bem próximo dos anos 90. E quando o Hulk cinza retornou, ele acabou sendo explorado inicialmente como uma versão bastante poderosa do Hulk. O Hulk cinza, olha só, o Hulk cinza, a versão mais fraca do personagem, acabou sendo retratada no conceito inicial desse retorno do Hulk cinza, o conceito inicial, como uma versão bastante poderosa. E eu vou mostrar aqui que o que eu estou falando aqui não é teorias, não é achismo, não é invencionice, não é nada. E não é nada que o cara é fã do Hulk, está enobrecendo uma versão mais fraca do Hulk, que não é assim, não tem nada a ver. O que eu vou mostrar aqui são fatos que são apresentados nas próprias histórias em quadrinhos. E chegamos aqui à edição número 15, né? Estamos aqui primeiramente na edição número 15 de Hulk anual. O Hulk cinza, que na época lá o Bruce Banner acabava se transformando no Hulk cinza quando passava por alguma tensão emocional, ou quando, né, estava ali agitado e a pulsação dele passaria a acelerar, ele se transformaria nessa versão cinza, que é um conceito que foi estabelecido na época, embora o Hulk já não era cinza, era verde, né, passou a ocorrer aquela transição, era algo que na época estava acontecendo na edição Tales to Astonish. Na verdade, acho que na edição 59 de Tales to Astonish, o Bruce Banner se transformava na versão do Hulk, que deveria ser originalmente cinza, mas passou a ser verde, quando passava por alguma tensão emocional, quando a ansiedade dele aumentava, ele se transformava no Hulk. E aqui foi batizado, né, como o Hulk cinza, que é o Hulk das primeiras histórias. Aqui no roteiro do Dan Fingeron e arte do grande Sal Buscema, temos aqui um confronto do Hulk cinza com o Abominável, e nós sabemos que inicialmente o Abominável ele é muito mais forte do que o Hulk cinza. Como já disse, o Hulk cinza é a versão mais fraca do personagem, inicialmente, mais fraca. E aqui, obviamente, o Abominável, como é mais forte do que essa versão do Hulk, e inicialmente ele acaba vencendo o Hulk e acaba nocauteando o Hulk cinza. Tá. E obviamente, como estamos nas histórias em quadrinhos, estamos aqui na verdadeira história do personagem. A gente queria ver o que acontecia. Isso aqui não é MCU, isso aqui não é nenhuma outra mídia que tem como objetivo diminuir os recursos do Hulk, que é a fúria, que é a força que aumenta conforme sua fúria. Aqui estamos numa história quando o Hulk ele vai à revanche contra o Abominável, o Hulk vai à revanche contra o Abominável, né? A gente pensa que ele vai vencer o Hulk novamente. E aí, a força do Hulk cinza, preste atenção, a força do Hulk cinza cresce absurdamente a ponto dele esmagar o Abominável com as mãos nuas. Aqui, Danny Finger, ele apresenta algo que o Peter David, em seus anos ali, escrevendo o Hulk, enchendo linguiça no Hulk cinza, e até mesmo na versão Professor Hulk, o Peter David não apresentou. Quando todo mundo pensou, o Abominável vai vencer o Hulk cinza de novo, porque o Hulk cinza é uma versão mais fraca e o Abominável inicialmente é a versão mais forte. Mas aí a força do Hulk cinza cresce num nível tão absurdo que ele esmaga o Abominável com as mãos nuas. E aqui o Danny Finger, ele mostra que o Hulk não liga para teorias. Enfim, não há teorias aqui. O Hulk esmaga o Abominável com as mãos nuas, porque ele ficou absurdamente mais forte. O Hulk cinza. Vocês estão vendo aqui na imagem. Uma imagem antológica. O verdadeiro poder do Hulk. E o porquê que torna o Hulk
um personagem incrível e totalmente diferente dos demais personagens Marvel e até mesmo de pesos pesados top. O Hulk ultrapassa o nível de um peso pesado top. O Hulk Caesar, novamente, o Hulk Caesar, versão mais fraca do personagem. Enfim, Incredible Hulk anual 15, com o roteiro de Danny Finger e a arte de Sal Buscema, que foi republicado no Brasil na edição da Marvel Vintage, que apresenta as primeiras histórias do Hulk Caesar, que é Voltando ao Caesar. Enfim. E o outro exemplo aqui, que é um outro exemplo avassalador, né, do Hulk Caesar, é quando o Hulk, ele também, o Hulk Caesar, essa versão, aqui o vídeo é do Hulk Caesar, tá? E olha que nem falei ainda do Hulk Verde Selvagem. O Hulk Caesar aqui, quando ele vai lutar contra o cara que pensa que está ganhando dele, né, pensa que está levando vantagem, o Hulk ele começa a ser perturbado pelo Bruce Banner no inconsciente, que o Bruce Banner vê ele como uma versão mais fraca, que acha que ele é um fraco. E isso enfurece, né, deixa o Hulk Caesar tão enfurecido no interior dele, que quando o Hulk Caesar vai esmurrar esse cara que vocês estão vendo na imagem do vídeo, que até então estava nivelando em um duelo com o Hulk Caesar fica tão puto, mas tão enfurecido, que a força dele aumenta, a insanidade dele aumenta, e ele vence esse cara aqui, ó, na força bruta. Ele espanca o cara, ele esmurra o cara que deixa o cara cheio de roxo aqui, ó, desfigurada. Né, que é até a Jennifer Walters, a mulher Hulk, fala que esse Hulk Caesar é uma versão mais cruel do que o Hulk Verde Selvagem, assim, na perversão mesmo. Né? Enfim. Olha só como é interessante o que esses escritores abordam, né? E o que o Peter David acabou não fazendo. Tanto que o título desse vídeo é o Hulk Caesar que Peter David esqueceu. Aqui, ó. O Caesar quase mata o cara. Eu quero deixar claro que essa história que eu estou mostrando aqui, ó, que foi publicada em Hulk Family, Green Genes Verdes, Hulk Family, ela não foi publicada no Brasil, tá? Ela teve o roteiro do, deixa eu ver aqui, o roteiro do Fred Van Lent, enfim, e arte do Scott Clark. Mais um feito de força avassalador do Hulk Caesar, que é a versão mais fraca do personagem inicialmente. Ele provou, essas histórias, né, essas histórias aqui, mostrou o que o Peter David não foi capaz de mostrar, porque o Peter David só quis explorar a mente do Hulk, a malícia dele, não a força. Um erro total do escritor. Que outros escritores acabaram explorando não só também a mente do Hulk, a forma maliciosa como ele lida com os oponentes, como também a força bruta, mostrando que ele é uma versão bastante cruel. Enfim, olha só, cara, eu vou deixar todas essas imagens aqui no vídeo. Bom, e por último, né, para encerrar esse vídeo, mais uma HQ muito foda mesmo, que não foi publicada no Brasil. Uma pena, que é uma minissérie chamada Hulk Esmaga Vingadores, Hulk Smash Avengers. Foi escrita por vários escritores aqui, mas aqui, nessa parte onde é criada uma continuidade retroativa do Hulk Caesar, o Joe Tiratema, enfrentando os Vingadores da Costa Oeste. Olha só que legal, meu. O Joe Tiratema, uma continuidade retroativa muito bem elaborada, enfrentando os Vingadores da Costa Oeste. Cara, mais um feito foda do Hulk Caesar, um feito de força muito foda. Eu queria ver se o Central HQ tem coragem para falar dessas edições aí, para recomendar para o público dele, ao invés de ficar falando de Peter David ali. Aqui o Hulk Caesar, ele dá conta dos Vingadores da Costa Oeste, ele enfrenta todos os Vingadores. O Hulk Caesar oferece uma proposta, né, para infernizar a vida dos Vingadores ali, enfim. E ele enfrenta todos os Vingadores, cara. E na hora que ele vai medir forças contra o Magno, que lá fora foi batizado, né, o nome original é The Wonder Man, ele começa o Magno, né, dois pesos pesados e seus níveis iniciais de força. Enfim. Só que aí o Hulk Caesar, o Tiratema, ele ultrapassa o nível de força do Magno, cara. Ó, olha aí, ó. Estão vendo? E que HQ do caralho é essa, né? Podia ser publicada aqui no Brasil, né? A Panini nem vai publicar, cara. A Panini quer publicar Peter David. Olha só, cara. E o Hulk ainda dá conta da segunda armadura do Homem de Ferro. Enfim.
Ele dá conta de todo mundo, o Hulk Cinza aqui, cara. Tá numa versão muito foda, sendo explorado como tem que ser em força física. Ó, tudo muito bem desenhado. Aí na hora que ele vai medir forças contra o Magno, os dois pesos pesados, né? Está medindo força, o Hulk ultrapassa o nível de forças do Magno, cara. Ele ultrapassa, mete um socão ali, ó. Ele ultrapassou o nível de força de um peso pesado normal. Que o Hulk Cinza, em seu nível inicial, ele é um peso pesado normal, mas ele tem o recurso da força que aumenta conforme a raiva. Assim como o Danny Finger apresentou, assim como outro exemplo que eu apresentei ali, cara. O Hulk Cinza, quando bem explorado, quando ele tem que ser explorado em força, não é nenhuma incoerência. Ele possui esse recurso da força que aumenta conforme a raiva. E olha que ele fala aqui, ó, Joe Tiratema é o mais forte que existe. Ele ultrapassa o nível de força do Magno, que é um peso pesado top. Enfim. Nossa, e olha o que ele faz aqui contra o Homem de Ferro, né, que está usando a segunda armadura dele. Ele consegue ser ainda mais veloz do que o Homem de Ferro, cara. Esse sim é o Hulk. Esse sim é o incrível Hulk. Independente se é verde ou cinza, tá lá, cara. O recurso do personagem está lá. A força que aumenta conforme a fúria interna dele, cara. E não é porque ele estava numa versão, né, meio assim, discreta, cafetão, né, gangster, que ele vai passar a ser uma versão onde ele só usa a mente. Não, cara. Ele ainda é o Hulk na força bruta. Enfim, vocês estão vendo aqui. Bom, é um vídeo rápido de um dossiê que eu resolvi fazer hoje, tá? E amanhã eu vou prosseguir com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. Mas eu decidi mostrar aqui esse dossiê, desse quadro, né? Esse quadro, né? Na verdade, chamado O Hulk Cinza, que Peter David se esqueceu. E se esqueceu literalmente, porque estou provando aqui que outros escritores exploraram o recurso da força do Hulk Cinza, que o Peter David jamais explorou. O Peter David só explorava a malícia do personagem e esquecia a força bruta. O Peter David não se dava conta que o personagem que ele estava escrevendo era o Hulk, não era outro personagem. E aqui os outros escritores enfatizaram esse conceito. A força que aumenta conforme a fúria do Hulk. Enfim, espero que esse vídeo tenha servido de utilidade pública para vocês, né? Tenha servido para alguma coisa. Eu achei essas edições do caralho e vocês provavelmente têm uma aí já em mãos, que é a história, né, do Incrível Hulk anual número 15, Incredible Hulk anual número 15, que está compilada na edição Marvel Vintage da Panini, De Volta ao Cinza, que é a única história também que presta ali, que houve aí toda a preparação para o conceito, né, inicial desse retorno do Hulk Cinza. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.